Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Tudo o que você sempre quis saber sobre a proclamação da República e não te contaram é o que você vai saber hoje no nosso Metabase na cidade. O que o Sindicato Metabase tem a ver com a proclamação da República? O que você, eu, todos nós temos a ver com essa proclamação é o que nós vamos discutir a partir de agora, nesse projeto idealizado aqui pelo Sindicato Metabase, trazendo conteúdo relevante, conteúdo importante para você que nos acompanha. Esse feriado de proclamação da República é um feriado importante, o significado dele é agora com dois convidados muito especiais que eu já apresento para vocês. Senhoras e senhores, meninos e meninas, rapazes e moças, muito obrigado pela companhia de todos. Comigo aqui o diretor Mário Neto, grande alegria recebê-lo. E alegria maior ainda de sempre rever o amigo de longa data, professor, historiador, blogueiro, radialista, escritor e muitas outras coisas mais. Mamed Leão, seja bem-vindo ao nosso Metabase na cidade, para a gente falar sobre a proclamação da República. Como é que a gente se contextualiza aí um tema como esse? Mamed, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, com o Mário Neto, com você, com todos ouvintes, teleouvintes aí desse importante canal e sempre à disposição. Pois é um tema que merece também discussão e a gente colocar isso não só para os trabalhadores associados, mas para a sociedade como um todo, né, Mário? É isso aí, informação, né? Informação de qualidade, conhecimento, né? Eu acho que tem muito faltado para nós e para o trabalhador e para toda a sociedade nos últimos tempos é conhecimento. Como você disse, né, o que de fato as pessoas querem saber, o que todo mundo quer saber e ninguém contou, né, e recebeu uma média aqui, né, uma média que é essa voz aí ao longo do tempo na cidade de Catalão, que, né, fala sobre todos os temas. Para nós é uma satisfação e eu tenho certeza que quem nos acompanha não perde por esperar, não perde por ficar ligado aí, porque o assunto vai render e vai ser muito bom. É verdade. Então, mais uma vez a gente lembra você para se inscrever no nosso canal, @Sindicato Metabase, você se inscreve aí e você vai ser notificado sempre que a gente entrar com conteúdo novo, inédito como esse. E pode também ir para as redes comentar. Uma média nitroglicerina pura, polêmica, não vamos apertando muito aqui não, porque uma média é aquele negócio. Né? A coisa acontece mesmo. Uma média... O que é preciso saber sobre a proclamação da República que não foi contado para nós? Na verdade, sem a pretensão de falar tudo, porque é muita coisa, né? Na verdade, é uma migalha do que foi esse movimento conhecido como Proclamação da República Brasileira. É uma pergunta que tem que ser feita. E o povo? Aonde está o povo? Aonde ficou o povo? Porque, na verdade... você pega a data de 15 de novembro de 1889, é poucos anos, 136 anos exatamente. Você vai perceber que é um século atrás. Então, é pouco tempo para a história essa proclamação da República. Mas se você for analisar, naquela época, você não tinha televisão, você não tinha fax, você não tinha internet, nem se fala, aparelho celular, WhatsApp, rádio, você não tinha nada disso no Brasil. Comunicação nenhuma. O que você comunicava naquela época? Por cartas. Como é que você levava essas cartas? Imagina você. Então, assim, imagina o povo desse país, essa dimensão brasileira, 100 anos atrás, o que mudou para o povo proclamar a República?
para o povo não mudou nada. Então, assim, a primeira constatação, Mário, é essa. Houve uma mudança de tabuleta. O Brasil era, na verdade, um país imperial, era um império, você tinha lá o Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil, e houve um golpe. A proclamação da República no Brasil foi um golpe, na verdade. É a pergunta que eu já ia te falar. Foi um golpe? Foi um golpe. Por quê? Porque você tinha um governo pré-estabelecido, por mais que ele era um império, era um imperador com amplos poderes, mas ele estava no poder. Houve uma conspiração de pessoas, inclusive próximas a ele, de militares, e tiraram ele do poder e transformou o Brasil numa república. De uma forma geral, não mudou nada. Para o povo não mudou nada. Agora, a palavra república, ela traz muitos significados, né? Por quê? Porque a partir daí você vai ter um governo, vai ter ou era para ter um governo constituído que fosse escolhido pelo próprio povo. Isso não aconteceu. São muitas histórias, né, Mário? É muito, muito interessante ver só nesse início, tanto de informação, e você pensa, está ali em 1889, mas parece um negócio muito atual, né? Elite, com militar, com golpe, com negócio. O Brasil parece que tem um sentimento meio golpista, impregnado do DNA dele, né? É uma tendência, né? É isso que a gente sempre fala. O Brasil não consegue romper com essa tradição. Sim. É uma tradição golpista no Brasil. Então, você pergunta, foi um golpe? Foi um golpe. Foi os militares? Foram os militares. Agora, sim, então já está a primeira informação séria, que muita gente talvez não tenha essa dimensão dessa ideia. Agora, eu acompanhando para a gente fazer aqui, eu vi um vídeo do Eduardo Bueno, um historiador conhecido aí nas redes sociais, e assim, sintetiza muitas coisas. A relação do Deodoro da Fonseca com o Dom Pedro também era... O Deodoro era um monarquista, né, Mamê? Monarquista. E aí ele era muito próximo, e ele não destituiu o imperador. Foi, na verdade, o Visconde de Ouro Preto, né? E aí ele não teve coragem. Aí depois ele voltou para casa. Aí o que aconteceu, Mamê? Digam ao povo como é que é. O Návio, vamos pegar um exemplo do Chile, rapidamente. O Pinochet, ele era general do Salvador Allende. Então, ele foi um grande traidor do povo chileno, derrubando o Salvador Allende, que acabou a ser morto pelo seu próprio companheiro. Então, na América do Sul, e aí não é uma particularidade do Brasil, há esses golpes. E, geralmente, quem dá esses golpes é quem está próximo da pessoa, né? É quem acompanha a pessoa. Então, se você for olhar essas figuras da monarquia brasileira, que eram aliados ao Dom Pedro II, na verdade foi um jogo de conveniência. Quando eu digo que foi uma mudança de tabuleta, foi por causa disso, porque não mudou nada para o povo, na verdade o regime não mudou, apenas Dom Pedro II perdeu o poder. A família real, esse é um dos marcos da proclamação da República, ela foi embora do Brasil, ela saiu do Brasil. Agora, se você for olhar, o que mudou para o trabalhador, o que mudou para o pobre? Não mudou nada. Então foram essas figuras, né? E aí você vai pegar Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant. Quem articulou mesmo foi o Benjamin Constant e o próprio Deodoro, mas muito mais o Benjamin, né? Muito mais. E outra, com ideias, eles usavam muitas ideias iluministas do século passado, lá da Revolução Francesa, que iluminaram esse movimento. Mas na prática foi uma mudança seguinte, uma mudança o chicote continuou o mesmo, só mudou as mãos. Mudou só o batedor. Só o batedor. Então assim, aí quando eu disse aquela questão da comunicação foi isso. Você imagina quem estava nas províncias, que depois vai ser transformado nos estados, que não é essa configuração atual, mas territorialmente é praticamente a mesma, quem estava lá na província de Goiás, que nem ficou sabendo disso. Quem estava, porque assim, o poder era no Rio de Janeiro. Demorou, né? Era ali Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, esse período da República é chamada a Primeira República ou a República Velha. Então, assim, você não tinha comunicação nenhuma. Então, assim, foi um jogo entre uma elite, né, que queria o poder. Então, até o ponto que o Dom Pedro II foi bom, eles usaram o Dom Pedro. Depois, não precisava mais da família real, eles assumiram o poder. E assumiram pelo um golpe militar e não fizeram o que era a ideia, porque senão continua a monarquia do mesmo jeito, só que continua a monarquia sem rei. A palavra república, ela incide por si só em democracia.
Então, república está ligada à palavra democracia. Isso não aconteceu no Brasil. Então, você vai ter aí 40 anos de um período que depois vai vir o Getúlio Vargas, lá em 1932, que vai dar outro golpe em cima dessa monarquia. Então, assim, é golpe em cima de golpe. Aí o Getúlio Vargas assume uma chamada Revolução de 30, que eles não chamam de golpe, mas que na verdade foi um próprio golpe, e depois o próprio Getúlio Vargas vai dar o golpe nele mesmo para ele ficar mais no poder. Então, essa é a história do Brasil que infelizmente não é contada, mas é uma história onde a elite é que sempre vai dominar. O assunto rende, né, Mário? Até em 64, se a gente for conversar com algumas pessoas da elite, eles vão chamar de revolução, né, mano? Ninguém fala que a elite brasileira não vai falar que 64 foi golpe. Principalmente os mais antigos, ela não ficou conhecido como a Revolução de 64, ficou conhecido, mas que de revolucionário não teve nada, né? Na verdade, foi um golpe civil-militar. Mas a história do Brasil é cheia dessas pegadinhas. E eu sempre falo isso para os meus alunos, esse é o papel nosso, e esse é o papel do historiador, de provocar essas questões. O Eduardo Bueno, ele tem uma vantagem que ele é provocador, ele provoca muito. Eu mesmo que sou historiador, às vezes eu falo, você falou no começo aí como polêmica, às vezes eu falo, esse sim é polêmico. Bom, você falou em golpe 1889, golpe 1930, golpe 1964, 8 de janeiro, uma média. Não precisa falar, não. Esse rende, hein? Uma média. Nós estamos falando da programação da República. Depois a gente faz um programa sobre isso. Mas vamos lá, esse flerte parece eterno, Mabel. Mas esse é um ponto bem atual na história do Brasil, e os historiadores discutem muito isso. Há várias correntes para discutir isso, se isso é cultural no Brasil. Então, você citou aí, o que é importante você marcar? Primeira coisa, o século XIX é um século marcante para o Brasil. Então, o século XIX, houve a independência do Brasil, houve a libertação dos escravos, houve a proclamação da República. Então, são 3 datas próximas, a questão é de 60 anos para uma, 40 para outra. Que são mudanças importantes e num curto período. Num curto período que vai, lá na frente, vai ter vários significados. E o interesse de muita gente. Demais. Quando você mencionou a questão da elite, e o que eu entendo que é mais importante, que precisa ser estudado, e aí a gente joga a bola para o Mamed, é o quê? É que a sociedade, ninguém se preparou para essas mudanças, né, Mabel? Vamos lá liberar os escravos? Beleza, mas não tem um estudo para ver como é que vai ser quando essas pessoas estiverem libertas. E aí desencadeou um problema. Né? E aí por isso que eu digo que o século XIX ele é muito marcante. Porque são acontecimentos que terão desdobramentos muito lá para frente, mas que a sociedade ela não apenas não se preparou, mas na maior parte delas ela não participou. Então você pega a libertação dos escravos, é um ano antes da proclamação da República. 88, bem próximo. Aí você fala assim, mas você ia ter um país que era um império e agora você não tem mais escravo? Como é que é isso? Você vai ter mão de obra livre? Então mão de obra livre não combina com você ter imperador, você ter rei. Logo, você já tinha o capitalismo desenvolvido, você precisava de mão de obra. Mas, enfim, a proclamação da República, o Návio, ela não vai mudar substancialmente nada no país. Ela vai mudar teoricamente, porque agora você não tem rei, agora você não tem imperador, agora você não tem família real. Logo, pressupõe que você vai ter logo um regime democrático, né, que não é esse logo tão rápido. Então, assim, muda teoricamente muita coisa, na prática não muda muita coisa. Bom, é isso. Eu falei a respeito do 8 de janeiro, e aí eu falei que a gente deve depois futuramente fazer um programa sobre isso, né? Janeiro está logo ali, Mamed, você já está convidado, porque quando eu fiz essa colocação, eu me lembrei do Aldo Rebelo, que disse que não foi golpe. E um cara que tem um histórico aí, sobre isso a gente vai estar falando depois. Então, vocês continuem. A proposta do Metabase da Cidade é essa, a gente jogar a luz nesses temas que vocês só veem aqui. Para encerrar sobre a questão do Eduardo Bueno, que é um historiador, ele fez uma colocação lá que eu achei engraçada, essa questão de se mandar recado. Em 7 de setembro, Dom Pedro I mandou um recado, depois o Deodoro também mandou um recado,
Contextualiza isso para os menos avisados, Mamed. Mas diga ao povo que fica. Mas é o jogo das palavras, né? Quando você pega o 7 de setembro, por exemplo, tem um quadro famoso do Pedro Américo que mostra lá independência ou morte. Você mostra, olha aquele quadro, você fala assim, nossa, mas esse cara era corajoso. Nossa, mas esse cara era Não precisa desse cara. Esse cara é um legítimo brasileiro, esse cara é um patriota. Pronto, tá criada a figura do cara. Criou a figura do cara. Nada daquilo aconteceu. A proclamação da República também, assim, foram gente dentro de uma sala que foi organizando, que foi combinando as coisas até descambar naquilo. Aonde que o povo estava? Houve participação do povo, só que eles tinham um detalhe. Eles tinham as armas. Aí, rapidamente, para o 8 de janeiro, o que faltou para o golpe? Quem tem as armas querer fazer. Porque se quisesse fazer, teria feito. Foi o que aconteceu com o Deodoro, com o Benjamin Constant, que esses caras, porque eles tinham o poder sobre o exército. Então, mas o Deodoro foi lá e deu o recado para o Visconde de Ouro Preto e foi para casa. Diz que ele foi descansar, diz que ele foi dormir, porque acordou muito cedo e tal. Né, foi 6 horas da manhã o golpe, essa coisa toda, quer dizer, a proclamação. Nossa. E aí aconteceu alguma coisa nesse inteirinho, aí o Quintino Bocaiúva e o Benjamin Constant foi lá para avisar ele, falou, o negócio parece que não está dando certo. Aí ele foi por conta de outras pessoas que se envolveram no processo, querendo talvez não aceitar. E aí ele foi e firmou, não, tá feito. Pois mas a gente fica por imaginar o seguinte, mas as tropas não foram para a rua, chegaram aí para a rua. Então, tipo assim, houve uma resistência de Dom Pedro II? Não houve também. Então, assim, por exemplo, geralmente nesses momentos, uma parte fica com uma parte fica com outro. Por exemplo, você divide e vamos ver através da luta, das batalhas, para ver quem vence. Na proclamação da República não houve isso no Brasil. Então, você pressupõe assim, que não houve uma resistência àquilo. Foi algo assim, parece que a bananeira já estava madura, só faltava cair do cacho. Entendeu? Então, assim, a família real pressupõe que ele tinha uma guarda pessoal, por exemplo, que poderia resistir a essa transformação. Porque quem ganhou, não sei responder quem ganhou com a proclamação da República, mas quem perdeu, a gente sabe responder quem perdeu. Porque se você está num país da dimensão como o Brasil, das riquezas naturais como o Brasil, e você é imperador ali, você perder o poder e ser convidado a se retirar, a família real perdeu, né? É verdade. E, Mamed, para a gente avançar, o que é importante que você dá de dica para quem está nos assistindo, em termos de leitura, para compreender um pouco mais sobre essas nuances, né, e essas contradições da proclamação da República ou até mesmo da nossa história? Primeiro tem que ler. Hoje as pessoas leem pouco, né? O hábito da leitura do Brasil é pouco, e hoje tudo que é bom não é 100% bom. Hoje a pessoa vai lá no WhatsApp, ele vai lá na Wikipédia e pega lá 3 linhas, ele já acha que ele é doutor, que ele está sabendo do assunto. E nem sempre o que ele lê é o que é mais correto, ou é o que está mais próximo da verdade. Então, assim, qual que é a dica? Procurar ler bons livros. Hoje você tem muito documentário sobre isso. Hoje é tudo acessível. Hoje na internet, um clique que você dá, você vai achar muita coisa. Agora, a leitura, uma programação da República dessa, não é leitura de 10 linhas. Isso aí você vai conhecer um pouco, por isso que eu te falei. A gente é só pouquinhas coisas para passar. Tem muita informação, tem muitos filmes, tem muitos documentários, tem muitas histórias. E outra, tem o lado de vista da história, da sociologia, da filosofia. Quando você vê lá o lema, por exemplo, da bandeira do Brasil, ordem e progresso, aparentemente, o que isso tem a ver com filosofia? Isso é filosofia pura, isso vem lá do positivismo que eu falei. Isso é um recado que você está dando. Para ter progresso, tem que ter ordem. Não pode ter revolução, não pode ter tentativa. Vamos acalmar todo mundo dentro de uma ordem pré-estabelecida, de um governo pré-estabelecido, aí logo vai ter o progresso. Você está entendendo? Então, assim, esse tipo de coisa que a pessoa tem que entender. Isso é um viés filosófico que vem sendo feito a partir do iluminismo, do positivismo. Aí você vai lá para Auguste Comte,
você vai lá para Durkheim, da sociologia, para entender tudo isso. Tem muita história do Brasil muito bem feita. A história do Brasil ela é muito bem produzida. Todos esses golpes que nós falamos aqui, ou essas tentativas, está muito bem elaborado dentro da historiografia brasileira. Aí depois você vai chegar, por exemplo, lá na Inconfidência Mineira, você vai ter tudo isso de novo. O detalhe é ler e sempre estar lendo. É isso. Para fechar sobre esse positivismo, eu fiquei sabendo disso há pouco também, né? Assim, em cima do que o Mamed acaba de colocar. Qual seria... E muita gente nem sabe que existia uma outra palavra antes de ordem e progresso, que é a palavra amor, né, Mamed? E aí eles falaram essa palavra aí, vamos deixar para ficar mais curto, vamos deixar só a ordem e o progresso, né, Mamed? E a Revolução Francesa tinha 3 frases. Liberté, né? Igualité, fraternité. Então, quer dizer, você vê que assim, depois da Revolução Francesa, que é no final do século XVIII, no Brasil é século XIX. Então, tudo vai ser influenciado por isso. E aí, a Revolução Francesa vai ser influenciada pelo iluminismo, que é um movimento muito bonito que precisa ser estudado. Entendeu? Que aí você vai perceber que E a Revolução Francesa são chamados de revolucionários, mas eram revolucionários burgueses. Eles queriam colocar o sistema burguês capitalista no poder. O dinheiro ele já tinha ganhado, estava ganhando. Tinha que pegar o poder. Aí as pessoas confundem, porque depois vai vir revoluções socialistas. Então a história ela é muito ampla, então você tem que dividir para tentar entender esses períodos. E o Brasil, você falou de historiador, faleceu agora recentemente o Boris Fausto. O Boris Fausto é um historiador que conta a história do Brasil muito bem contada. E ele, assim, é um deles, mas você tem... Eu não sabia que tinha falecido. Ele faleceu recentemente, foi professor da USP, tem dezenas de livros escritos, e você não estuda a história do Brasil sem passar pelo Boris Fausto. Então, essa dica aí, eu perguntei, o Mamed tá falando, mas tem que falar os nomes, Mamed. É Boris Fausto, importante. A gente caminhando já aí quase, o assunto rende a muita coisa. Eu tive a oportunidade, fui na biblioteca, até fiz ousei tentar fazer uma crônica recente aí, Mário. Eu fui lá para pegar um livro na biblioteca e eu vi lá 1808. Achei bonita a capa. E eu já tinha ouvido falar porque eu tinha... Laurentino Gomes. Aquilo ali é uma leitura obrigatória, não é, Mamed? Obrigatório. O Laurentino Gomes é outro desses historiadores que vão mostrar muito bem vários períodos da história do Brasil. Eu, Mário, confesso assim, me falta, gosto de ler, aprendi isso com o tempo, mas a forma com que o Laurentino escreve, Mamed, assim, é muito prazeroso de se ler, sabe? E é uma história que é a nossa história, né? E é impressionante. Você tem que ver aquilo e, claro, né? Você fala, porque o cara pesquisou muito, mas você não acredita nas coisas que tinham. E a série que ele tem sobre a escravidão é mais obrigatória ainda, né, Mamed? E é assim, é a história viva do Brasil. Tem coisa que você lê, a leitura é boa por causa disso. A melhor maneira de você viajar é lendo. Você vai ler ali, você vai se colocar lá no lugar, lá nas costas daqueles escravos que estavam sendo chicoteados, você vai sentir que ali vai falar, nossa, mas era desse jeito mesmo. E o pior, 100 anos atrás, é pertinho o tempo. Tá ali, né? Bom, foi em 1889, Catalão é de 1722, ali as entradas das bandeiras. Como é que você entende que a Catalão está nesse contexto todo? Catalão e toda essa região de São Paulo para cá. O Brasil, ele vai surgir como? Eles chegam ali pelo mar. Então, o Brasil, você tem regiões ali, Bahia, o Nordeste. Depois chega até São Paulo. A partir de São Paulo, você chega em Minas. A partir de Minas, você chega em Goiás. O que traz essas pessoas? A busca do ouro. Então, Goiás é muito antes da proclamação da República. Então, nós já tínhamos mais de 200 anos. E se você for colocar os nativos, é muito antes ainda. Né? Então, assim, Goiás tem muito a oferecer nessa proclamação da República, nessa história brasileira, porque daqui vai sair muito ouro. Daqui vai sair, inclusive, muita mão de obra também. Né? A história do Brasil é boa por causa disso. Aí você fala assim, mas por que tem a ver São Paulo, Minas, Goiás? São os rios. É através disso que se chega. Você imagina naquela época, voltando, você imagina 300 anos atrás,
você sair de São Paulo para chegar em Goiás, território que eu estou falando. Você vinha montado em mula, cavalo, você não tinha nenhum veículo naquela época. Qual é a dificuldade que tinha? Tinha estrutura nenhuma para você carregar a comida, a dificuldade que tinha. Hoje, para você ir de carro já é difícil. Você imagina você chegar de Catalão, a cidade de Goiás Velho, tanto que é longe. Agora você imagina isso no lombo de um burro, a dificuldade. A água é o que você mais tinha abundante. E era por causa dessa água que você estava indo, porque você tirava o ouro era ali nos barrancos. Né? Então, assim, você começa a pensar isso. As matas, tanto que as matas no Brasil, em Goiás, eram densas, a dificuldade com animais, doenças, os nativos. É claro que o novo sempre assusta. Imagina você ver um nativo, o nativo te ver. Capaz, se eu tivesse só parado para mentir, quem tinha mais medo do outro? Né? Então, é assim que vai sendo constituída a nossa história. E no meio disso tudo, você tem uma proclamação da República lá na frente. Se as pessoas ficarem sabendo o que era isso, para elas... Qual o interesse dessas pessoas nisso? Nenhum. É isso, então. Mamed, pelo que você falou, o novo sempre vem. Já dizia, né, Belchior, Elis Regina. Mário, muito obrigado. Para encerrar, algo mais sobre a proclamação da República. É muita coisa, mas... É sempre uma satisfação, né, Leandro? Todas as vezes que, né, eu acompanho o professor Mamed, assim, sou um admirador da fala e da potência do professor Mamed, né? Desde a minha adolescência. Foi professor seu? Eu não tive essa honra, mas assim, o primeiro contato que eu tive com o professor Mamed, né, se ele me permite falar aqui, foi na época que ele ocupou a cadeira legislativa. As sessões ainda eram aqui no prédio da prefeitura. No andar de cima. No andar de cima, eu estive lá assistindo uma sessão, sempre gostei, né? Acho que eu tinha vou falar a minha idade, então vai denunciar do Mamed. Mas na minha adolescência, e eu lembro, e isso me marca muito, que eu lembro, nessa sessão que eu fui, o Mamed estava falando sobre o Jardim Paraíso em Catalão. O Mamed sempre falou sobre essas coisas. E eu lembro da fala dele, eu nunca esqueci, porque hoje eu sou morador lá do Jardim Paraíso. E o Mamed falava assim: gente, a gente precisa olhar aquele povo lá do Jardim Paraíso, que o paraíso daquele tem só o nome. E realmente, o Jardim Paraíso era uma calamidade naquela época que você era legislador. Então, assim, e conhecimento, né? Eu acho que o que esses podcasts, quando a gente traz pessoas sobre essas datas, é conhecimento. Você vê, a gente falou aqui, o Mamed levantou um ponto tão importante aqui sobre escravidão, né? Quando você vai ler um livro de história, você se sente no lombo de um escravo com um chicote, e a naturalidade que a gente fala isso, né, a naturalidade que os nossos filhos ouvem essas histórias, isso é assustador. Isso devia dar vergonha na gente. Isso devia ser motivo para a gente conversar isso e ter vergonha, não da nossa história, mas ter vergonha da gente normalizar isso. Porque se você pegar ali nos anos 2000 para cá, a dificuldade que esse país teve de criar uma legislação para empregada doméstica. Porque o cara que tinha empregada doméstica na casa dele achava que ele ainda era um senhor de senzala. Então, assim, a gente precisa o conhecimento e que vai nos fazer romper com essas coisas, com essa ferrugem que tem no país, de dar golpe, quando os meus anseios não são atendidos, de achar que o outro pode ser minha propriedade porque eu pago um salário. Então, assim, isso é muito importante para nós como luta sindical, mas mais importante ainda esse conhecimento como ser humano que a gente precisa melhorar cada dia mais. Mamed, eu não vou despedir de você sem antes saber como é que é ter esse feedback anos depois de ter deixado o Legislativo. Como é que você vê a força daquela mensagem que você passou no tempo que você foi vereador e que fez história? Não, eu acho que até pelo fato de eu estar na comunicação, estar no rádio, ou estar nas redes sociais, tem gente que acha que eu sou vereador até hoje. Então tem gente que me procura até para pedir as coisas e fala assim: ah, mas você é vereador. Eu falo, fui vereador um mandato, tem 20 anos atrás, e as pessoas ainda acham. E aí tem gente que lembra de algumas coisas. Eu lembro muito bem, o Jardim Paraíso, eu falava assim, Jardim Paraíso, que é paraíso só no nome. Se hoje lá ainda tem muito problema, mas lá hoje é um paraíso comparado com o que era 20, 30 anos atrás. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram aqueles lotes, que aí já não era nem o Jardim Paraíso, era um pouco antes, né? Naquela época era chamado café. Eles chamavam assim, lá no café, que lá era uma plantação antiga de café. Posso painel. O que aconteceu? Teve lote ali que foi vendido o mesmo lote 4, 5 vezes. Teve lote que não tinha documento, aquele sempre foi um problema. E assim sempre foi uma luta. E nós levamos na época essa luta para o Legislativo no sentido de conscientizar.
Então, assim, hoje lá, a maior parte das ruas tem asfalto, tem esgoto, tem muito problema ainda. É muito esquecido, mas melhorou demais. E a gente fez isso é importante. Por quê? Porque a história é construída assim. E o poder do discurso, né? A gente quando gosta, né? O Mário ele gosta de política, então a pessoa como gosta, ele vai ver algumas referências que aquilo vai marcar. Isso também eu tenho essas referências. E aí, por falar em referências, você me perguntou de autores, e quem quer conhecer a história do Brasil, tem o Hélio Gaspari, que é outro cara que você lê ele, você fala assim, ó, e ele tem sobre a ditadura, o processo de ditadura de golpe no Brasil, que você lê aquilo ali, você fala assim, cara, isso aqui foi demais. Entendeu? Quer dizer, é assim que vai ser construído a nossa história, a história de todo mundo. E a história do Brasil ela é muito rica. Tem uma coisa no Brasil que as pessoas falam assim, o brasileiro é muito acomodado. O brasileiro aceita tudo. Isso não é verdade. Tem muitas coisas que a gente não se revolta, mas o brasileiro não é acomodado. Só dele acordar 4 horas da manhã, pegar 3, 4 condução, para chegar no trabalho às 8, quantas e quantas vezes ele não chega durante o ano, é o ônibus que estraga, é a greve que não chega, é enchente, todo ano tem enchente, ele não consegue chegar até a estação, né? É lá no bairro dele que ele não consegue sair, porque ficou a noite inteira sem energia, então quer dizer, problema demais. E o brasileiro sempre enfrenta tudo isso. O brasileiro sempre, quando é preciso, ele vai para as ruas, como saiu agora, recente, para as ruas, denunciando esse Congresso Nacional. Então, assim, acomoda, mas ao mesmo tempo ele sai para as ruas. E aí eu lembrei de um fato aqui, ouvindo vocês comentarem aqui, sobre a elite brasileira. Tem uma entrevista do Rodrigo Faro, que é aquele apresentador e tal. E ele tem uma mansão lá de 10, 15 milhões e ele reclama que o cara foi limpar a piscina e queria cobrar 300, 400 reais para limpar a piscina dele. Aí você fala assim, essa história do escravo aí. O cara tem uma mansão de 20 milhões, mas ele acha caro pagar um trabalhador 300, 400 reais para limpar a piscina. Exatamente. Se for uma diarista lá e cobrar 200 reais, ele morre. Ele queria que ela fosse escrava, ele ir lá dar um prato de comida para ela e não ter que pagar nada, mas a mansão dele é 20 milhões. Mas ele, então, quer dizer, infelizmente está impregnado nas nossas elites. A elite não quer. Eu fui viajar de avião esses dias, o aeroporto cheio, o avião cheio, não tinha um dos 3 que eu peguei, todos 3 lotados. Eu não ficava brincando com meus meninos, tá vendo? Os pobres estão tudo aqui no aeroporto. Só que eles querem que vai para a rodoviária. E eu falei isso, esse aqui está para a rodoviária. A elite quer que o pobre vá para a rodoviária e o avião seja só essa elite. Essa é uma luta constante. A escravidão. Você já pensou você colocar no jornal, escrever lá assim, vende-se uma negrinha de 27 anos, de 30 anos, de 20 anos, tudo em pé, total, saudável, boa para o trabalho. Isso assim, hoje nos assusta, mas isso foi anunciado no jornal. Está sendo há poucos anos ali, né? 100 e poucos anos atrás. Logo ali, né? Para quem achou que não ia ter polêmica, tá aí, Rodrigo Faro. O espaço está aberto para você. Direito de resposta. Mas você já viu isso? O cara acha caro demais o diarista cobrar 150 reais, aí o cara, pra ele ir lá pro resort, lá pro hotel lá, e ficar lá e gastar 3, 4 mil, é baratinho. É isso. Amém. Bom, eu abri esse espaço para você falar, a gente contextualizou aí, quando você foi vereador, até para valorizar também a sua história, a gente sabe o quanto isso é importante para a mídia, para a comunicação de Catalão, mas também como historiador e como professor também. Eu perguntei se o Mário tinha sido aluno seu, porque eu sei da quantidade de alunos que, né, já estudaram com você, né? Conversei recentemente com o presidente aqui da entidade, do Metabase, e dentro do que o Mário falou, lembrei algo que o Diego, o presidente Diego Hilário, colocou para mim, Leonardo, conhecimento liberta, sabe? E aí, o podcast Metabase na cidade é para isso. Nós estamos fazendo a nossa parte, com essa iniciativa do presidente, em levar não só para os trabalhadores, para os associados, para os seus familiares, mas para a sociedade como um todo, um programa como foi esse hoje, com certeza muito esclarecedor. E já está vindo aí um próximo, que já vai ser sobre a consciência negra. A gente vai trazer aqui o Robson Macedo, que é um jornalista conhecido, é negro, e a gente vai estar falando, abordando sobre diversos assuntos, e já fica o convite para vocês também.
A régua só está aumentando, Mário. Não sei onde nós vamos parar, mas enfim, o presidente determinou, está feito aí. Um abraço, até o próximo, Mário. Obrigado, Nava, obrigado, Mamed, obrigado aí todo mundo que nos acompanhou. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais para falar desses assuntos que tanto engrandecem aí esse podcast, tanto conhecimento traz para a gente que está aqui sentado nessa mesa e para quem nos acompanha. É isso, Mamed, muito obrigado, meu irmão. Um abraço, tudo de bom. Eu que agradeço, Nava. Não sem antes. Tem que parabenizar o Sindicato Metabase, o presidente Diego, o Mário, toda a diretoria, porque assim, os trabalhadores têm que estar no meio disso, tem que colocar lá o dedo, colocar a sua ideia, colocar o seu palpite, porque os patrões já colocam. Quem são os donos dos meios de comunicação no Brasil? Quem são os donos das rádios, dos canais de televisão? Então, eles já colocam a ideia deles. É extremamente importante o Sindicato Metabase e os demais sindicatos terem ali o seu programa de rádio, como agora tem no Metabase, ter um podcast, ter um jornalista da altura do Nava Leão aqui para apresentar, porque isso tem que ser valorizado, Nava, eu sempre falo isso. É assim que você vai construindo a ideia. E o Metabase, cada vez mais, ele está inserido na sociedade catalana, porque tem atuado nesses locais. Isso é extremamente importante. Agradeço a disposição. Lembrando que República é assunto demais, né? Para falar só no podcast, né? Obrigado. Obrigado. Valeu, então, assim a gente encerra mais essa edição do nosso Metabase na Cidade, agradecendo sempre a você, te convidando mais uma vez para se inscrever, ative o sininho aí, você vai ser notificado quando a gente entrar com um conteúdo novo, inédito como esse. Você não pagou nada para receber esse conteúdo e a plataforma vai entender que outras pessoas também podem ter acesso, como você teve, a esse conteúdo tão relevante que é produzido aqui pelo Sindicato Metabase de Catalão, Goiás. Grande abraço a todos, até o próximo Metabase na Cidade. Valeu! Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.